tema Cenários Econômicos e Político, onde estamos e para onde vamos, o jornalista William Vac foi a grande atração da noite no Conexão Acime 2019. Confira. Jornalista William Vac, primeiro, falando dessa sua estada aqui em Medianeira, palestra em si, Brasil tem jeito? Eu acho que sim, né? Senão tinha mudado. O que o senhor vai comentar hoje, o que o senhor vai transmitir para as pessoas que estiverem presentes nessa palestra? Eu vou tentar repartir com elas as mesmas perguntas que eu acho que todo mundo tem. Em que medida que esse governo, que teve uma convincente vitória eleitoral não faz muito tempo, é capaz ou não de entregar aquilo que ele prometeu e que as pessoas querem. Que ele trate das questões de segurança pública e que trate das questões de gastos públicos. É isso que eu vou tentar dividir com as pessoas. É natural tudo isso que se criou em torno desse novo governo, de críticas e de uma oposição ferrenha pelo fato de ele querer combater digamos assim, esses problemas que o Brasil enfrentou até agora? Qualquer governo estaria diante de um desafio imenso hoje no Brasil. E o dele está num desafio ainda maior, porque o tipo de expectativa e o grau de esperança que as pessoas colocaram nos ombros desse homem são inéditas na nossa história política recente. Então, a cobrança também vai ser inédita e já está sendo inédita. Qualquer governo teria que enfrentar algo que vem de muito tempo já, que é a nossa incapacidade da nossa sociedade de financiar o tipo de estado de bem-estar social que nós quisemos instituir no Brasil, sem que a nossa economia conseguisse sustentá-lo. Esse desafio não foi ele que criou, mas ele tem que enfrentá-lo e o tempo é um fator importante nessa equação. Eu acho que o resultado importante, muito positivo dessa última eleição, é que pelo menos uma parte do eleitorado sentiu que ele tem sim, através do voto, do engajamento político, condições de alterar aquelas situações que ele considera prejudiciais. E isso um ano atrás a gente não teria dito com esta segurança que podemos afirmar hoje, que o país mudou bastante, mudou na direção que as pessoas gostariam que mudasse. Isso foi o resultado basicamente das pessoas se interessarem por política e terem ingressado na política. A questão da reforma da Previdência, como é que o senhor vê, como é que analisa isso hoje? Eu acho que nós estamos perdendo muito tempo. Eu acho que é uma reforma urgente e necessária. Acredito que não há um plano B, não há não aprovar a reforma, que não, é a reforma ou a reforma. Virou um assunto dominante porque é sufocante o peso da dívida pública. E ela retirou de um ente tão importante para nós brasileiros, que é o Estado brasileiro, capacidade de investimento. E como qualquer um sabe, se não há investimento, não há crescimento, não há futuro. É esse o ponto que nós estamos hoje. Nós estamos no meio de uma bagunça institucional, isso que as pessoas experimentam hoje no dia a dia delas e que os cientistas políticos chamam de insegurança jurídica, essa sensação se espalha por tudo. Não se sabe se os contratos vão ser cumpridos e se eles valem, não se sabe se o direito de propriedade realmente pode ser exercido, não se sabe qual é a próxima legislação tributária que vai mudar, não se sabe se as agências reguladoras estão cumprindo o papel delas ou tornando a vida das pessoas mais difícil, não se sabe em que medida reformas estruturantes serão aprovadas ou não. Isso chama-se insegurança jurídica. Ela tem um lado ainda mais problemático do ponto de vista do funcionamento das instituições, que é a politização da justiça. Nós tivemos durante muito tempo, devido ao fracasso da esfera política em tomar decisões, caiu no colo de juízes que não foram eleitos para tomar decisões. Nós tivemos a judicialização da política e hoje nós temos a politização da justiça. Enquanto esse crescimento econômico tem sido negativo, está melhorando um pouco, e como é que o senhor vê essa tendência, esse crescimento, possível crescimento, e até nessa questão também, o desemprego, quando é que chegaremos num equilíbrio, né? Depende onde que as pessoas colocam o olhar delas. Se elas olham para trás, nós passamos pela pior recessão que um país moderno passou sem ter estado em guerra. As pessoas no Brasil tiveram uma queda na sua renda pessoal de quase 15% em 3 anos. Nenhum país que não esteve em guerra sofreu um baque desse tipo. Se a gente olha para frente, a gente acha, e eu pertenço a esse grupo, que acha que o crescimento de 2019 de 1,5% é muito pequeno, é pífio. Ele não atende às necessidades que nós temos de gerar prosperidade e renda, portanto emprego. Então, se as pessoas olham para trás, quando a gente só encolhia, e vem um crescimento de 1,5%, elas vão dizer, bom, pelo menos estamos crescendo. Mas se a gente olha para frente, um pouquinho mais para frente, um horizonte de 3, 4, 5 anos, crescer 1,5%
é inadmissível, é muito pouco. O agronegócio tem sido o único setor no Brasil que se expandiu numa época de recessão e de crise. Nós tivemos a indústria que se encolheu, mais de 10% nos últimos 2 anos. A indústria da construção civil, que tem uma importância enorme para o emprego urbano, essa encolheu 25%. E nesse período o agronegócio expandiu 10%, sem ter aumentado a área agricultável. Ou seja, o agronegócio deu um exemplo de como que o emprego de capital, de tecnologia e de estratégias consegue superar situações adversas do tipo que nós estamos ainda enfrentando. Porém, o agronegócio tem dificuldades de crédito e financiamento, tem dificuldades com as agências regulatórias, tem dificuldades com as questões fundiárias, tem dificuldades, e me parece que são as mais sérias, em se associar ao que hoje se consideram as tecnologias mais avançadas, modernos, tanto do ponto de vista do uso de moléculas como defensivos agrícolas, como em alguns setores onde o Brasil foi inovador e hoje está na rabeira, que é o etanol. Então o quadro hoje ele é muito positivo, mas ele não fica sozinho positivo, ele demanda uma série de ações. Guerra comercial entre Estados Unidos e China, né? E a demanda chinesa por soja, né? Nessa questão toda, o Brasil também é um bom produtor de soja, o senhor criando uma reversão dos valores, um valor pago, essa guerra China e Estados Unidos e a cultura do soja, como é que o senhor vê isso? Tem mais informações? Eu acho que aí a gente pode usar um provérbio que vem da Índia. A Índia tem um provérbio que as pessoas conseguem imaginar muito bem o que se quer dizer. Em guerra de elefante, quem sofre é o gramado. Então, nessa guerra de elefantes, nós somos o gramado. Nós não somos uma potência econômica como os Estados Unidos, estamos longe disso. E não somos uma potência econômica emergente como a China, também estamos longe disso. Então, nessa guerra de gigantes, impõe-se a nós, brasileiros, um bocado de sabedoria e cautela. Com a sua vasta experiência no jornalismo, agora o jornalismo passa por uma era tecnológica completamente nova. Como você acha que essa nova era tecnológica da comunicação implica na informação e também no cenário político? Você está me perguntando o papel das redes sociais, né? Também. As plataformas digitais, às quais eu pertenço agora, elas são realmente, primeiro, o resultado de uma revolução tecnológica, como você disse na parte introdutória da sua questão, que configura realmente a revolução da informação. As pessoas podem hoje se comunicar umas com as outras sem nenhuma interferência a custo zero. Isso é completamente inédito na história da humanidade. O que isso significou do ponto de vista da comunicação é paradoxal, porque tendo as pessoas, como hoje elas têm, a capacidade de adquirir a informação que quiserem, elas estão cada vez mais concentradas nas suas próprias tribos. Então, essa revolução da informação, por um lado, que nos alegrou tanto e nos deu a esperança que as pessoas, então, sozinhas pudessem ouvir outros pontos de vista, consultar opiniões divergentes, não está acontecendo isso, está acontecendo o contrário. Elas circulam cada vez mais apenas no seu próprio âmbito, onde elas se sentem seguras e confiantes e gostam de ouvir o que já sabem. Politicamente correto não é, o chamado politicamente correto não é outra coisa senão uma narrativa política em relação a determinados aspectos da realidade. O politicamente correto não existe sozinho, como se fosse um bem neutro, que as pessoas respeitam ou não. O politicamente correto é algo definido por grupos políticos com objetivos claros. Eles é que estabelecem o que é correto ou não do ponto de vista deles. Então, quando a gente fala de politicamente correto, na verdade, nós estamos falando de uma luta cultural. Nós estamos falando de narrativas que se impõem, narrativas tidas como interpretações da realidade, que se impõem e outras que são recusadas. Então, me parece que o politicamente correto está associado a determinados grupos, sobretudo os de políticas identitárias, que são os responsáveis, paradoxalmente, muito mais pela exclusão dos principais grupos de uma sociedade e menos de uma narrativa que aborde todos os aspectos de um país como o Brasil. Finalizando, só pregando o tema, né? Cenários econômicos e políticos, onde estamos e para onde vamos. O senhor pode sintetizar isso? Como é que o senhor vê isso nesse momento? Eu acho que o nosso nó continua sendo da política. Acho que a ideia é que a gente possa ter uma atividade econômica desvinculada das questões políticas é uma perigosa ilusão. É uma dimensão da nossa crise também. O fato de que todas as esperanças que a gente tem que o país deslanche e que o ambiente de negócios melhore dependem apenas de uma instância, que é a política.